Seja bem-vinda a mais um Sigma Cast. E hoje a gente está aqui com uma pessoa fantástica para falar um pouco sobre a educação infantil, sobre os desafios desse período de adaptação, do período de acolhimento. Estamos com a Sandra Lacerda, mas antes de apresentá-la, chama a vinheta, Cauã. Seja bem-vinda, Sandra. Primeira vez aqui, estreia no Sigma Cast. Obrigada, Ana Camila. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre educação. E especialmente sobre educação infantil. Você ama, né? Amo o que eu faço. Quanto tempo, Sandra, que você trabalha com educação infantil? São muitos anos. Eu, desde o início da minha carreira, desde de adolescente, eu sabia que eu queria exercer essa função de professora. Nunca tive dúvidas. E depois que eu ingressei, a minha vida toda como profissional foi na educação infantil. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que maravilhosa, gente. Bom, a Sandra é nossa coordenadora da educação infantil da unidade Asa Sul, uma unidade que está assim, com um crescimento absurdo em quantidade de alunos mesmo, e muito pelo que a gente está fazendo. É um trabalho fantástico. Então, a ideia hoje, Sandra, é a gente conversar um pouquinho sobre a educação infantil. E teve alguma coisa que você me falou lá antes da gente começar esse bate-papo, que foi a história da educação infantil e como ela se tornou relevante. Você podia trazer isso para cá? Sim, com certeza. A gente sabe que a história da educação infantil ela é muito importante, não é? Ela teve um início quando as creches surgiram e com a Revolução Industrial, que as mulheres tinham a necessidade de ocupar o mercado e não tinham como deixar os seus filhos, então ela ocupava esse lugar mais de assistência, sem uma finalidade pedagógica, né? Mas como assistencial. E com o tempo, com as evoluções dentro da educação, isso foi se modificando, né, com os documentos referenciais curriculares para a educação infantil, a própria BNCC, que é o nosso documento com força de lei, então veio determinando outro lugar para a educação infantil. Então, hoje ela é considerada a primeira etapa da educação básica, né, com seus objetivos definidos. E ela é considerada a base do desenvolvimento do ser ela é o humano? início de todo esse processo, né, Ana Camila? A criança hoje, ela não é vista mais como um mini adulto, como antigamente, né? Hoje ela tem os seus direitos garantidos. Ela é um ser investigativo, ela é protagonista desse processo todo. Então, isso ajuda muito nesse início desse processo, dessa vida acadêmica dessa criança. É o início de tudo, tem que ser bem preparada, tem que ser bem conduzida. Essa infância precisa ser bem olhada, né, em todos os seus aspectos, cognitivo, emocional, afetivo, para que isso tudo seja construído da melhor maneira possível. Sandra, uma coisa que você falou que é interessante é sobre essa questão do protagonismo. Uhum. E eu acho que nem sempre isso fica claro para as famílias e para quem está Sim. fora desse contexto da educação básica mesmo, do que seria esse protagonismo. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Se a gente considera que a educação infantil é um espaço de acolhimento, de escuta e de intencionalidade pedagógica, a criança tem que estar no topo desse processo. Então, o protagonismo entra muito nesse lugar dela descobrir, dela inventar, dela investigar, porque ela, de natureza, já é assim. Então, compete muito à escola traçar esse caminho, com objetivos determinados, com planejamento bem feito, sensível, com esse olhar para que essa intencionalidade seja realmente efetivada nos espaços que têm um objetivo para ser seguido. Então, a intencionalidade pedagógica envolve muito essas questões. E você trouxe isso da intencionalidade pedagógica, e a gente fala muito isso na escola. Sim. Né? Que todo o processo precisa acontecer com essa intencionalidade. Você podia aproveitar para explicar para o pessoal o que é exatamente essa intencionalidade pedagógica que a gente tanto fala. Tá. Assim, Ana Camila, quando as crianças entram na escola, tudo é planejado. E vai tudo de acordo com a proposta da escola. Nós temos uma proposta inovadora, dinâmica, e temos o olhar para a infância. Eles não vão para a escola brincar, eles aprendem brincando. Por quê? Porque a gente tem um planejamento sólido que vai traçar esse caminho. Então, quando ela acontece, quando eu monto um espaço, uma organização do espaço, que provoca curiosidade, que provoca investigação e uma aprendizagem significativa,
a intencionalidade está sendo aplicada. Quando eu planejo, tenho um planejamento sensível, quando eu tenho uma escuta da professora, um olhar atento, uma escuta sensível, essa intencionalidade está sendo adotada, porque eu estou planejando seguindo a BNCC, que é ela que determina os objetivos de aprendizagem e os campos de experiência que cada criança tem que perpassar para atingir aquele conhecimento que é proposto. Quando a gente tem as intervenções cotidianas da professora, quando eu tenho um olhar atento, quando a criança senta em um contexto montado por ela, com uma intenção de aprendizagem, e garante que esse objetivo foi alcançado, existe uma intencionalidade pedagógica. Nas microtransições do dia a dia, tem uma intencionalidade pedagógica. Então, todo o processo de ensino-aprendizagem, ele se dá dessa maneira. Nossa. A intencionalidade pedagógica acontece. Tudo muda, né? Tudo Se a gente muda. for olhar assim, a minha filha há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era um processo de educação completamente diferente. Você deve ter sentido isso também com a sua filha, né? Sim, porque eu venho muito desse lugar. Eu já passei por várias modificações de uma proposta mecânica, tradicional, engessada, que nós colocávamos as crianças todas dentro de uma caixa, todas tinham que partir daquele conhecimento, ela não tinha autonomia, ela não podia falar, então tudo era muito imposto, e a gente ocupa esse lugar diferente hoje, em que a criança ela tem um lugar, né? Ela é responsável também. Quando eu apresento vamos dar um exemplo, quando uma professora atelierista minha senta numa assembleia e as crianças em frente a ela, e ela apresenta um planejamento, e as crianças vão questionar, mas eu já sei isso, professora. Mas como é que isso acontece, professora? Ela vai modificar o planejamento dela, ela tem um norte, mas ela vai enriquecer pela fala deles. Então, ele tem um lugar de aprendizagem. Eu não estou zerando uma aprendizagem, às vezes, um conhecimento que ele traz da família, que ele traz do meio que ele está inserido. Essa família é muito responsável por esse processo. Porque se uma criança está inserida numa família que tem um meio cultural bom, uma família que tem hábitos de leitura, esse aprendizado vai ser mais rico? Com certeza. Então, a gente acredita muito nessa linha. A gente fez um podcast recente com a Maria Luísa. E a Maria Luísa trouxe essa importância da leitura que você falou. A Maria Luísa é nossa coordenadora do Bilíngue, e ela trouxe essa questão da importância da leitura em outra língua também. Sim. Mas eu acho que o hábito da leitura, as famílias podem propiciar bastante, claro que né? Sim, claro que sim. Isso é essencial, e a gente gosta muito desse lugar, e a gente conversa muito com as famílias mostrando a importância disso, é o letramento. Não tem sentido a gente trabalhar um alfabeto que não tem sentido para a criança, que são letras soltas. Quando eu trabalho com letramento, eu estou dando significado. A criança sabe que onde tem letra, ela pode ler. Então, a questão da leitura para a gente é primordial. O projeto de leitura, para a gente, a leitura compartilhada, os diversos portadores de texto, é uma receita, é uma música, é um poema, isso é muito importante para a alfabetização. Eu considero que uma criança está sendo alfabetizada desde que ela põe o pezinho na escola. Por quê? Porque ela já está em contato com textos de uma maneira lúdica, não imposta. Por isso que ela é significativa. Muito bom. E dentro do ateliê, você falou das nossas professoras que têm essa habilidade já construída de atelierista. Maravilha. A gente tem uma proposta diferente. Eu acho que você podia explicar agora também como é que funciona o ateliê do Sigma. Sim. Porque é uma proposta diferente de outras escolas e a gente trabalha muito esse ponto da curiosidade das crianças, muito. Né? Ana, eu falo assim para as famílias. O Sigma tem um dos pontos mais fortes, que eu falo. É um diferencial. É o nosso ateliê e o nosso programa bilíngue. Eu acho que é um diferencial muito grande. E eu percebo as famílias muito encantadas com o nosso ateliê e como a gente apresenta o programa bilíngue. O ateliê é um espaço também de criatividade. Ele vai muito além do conceito de uma sala de artes. Não é algo estereotipado. As crianças não têm contato na educação infantil com nada que seja estereotipado. A criação é dela, é mão na massa. Então, de repente, você vai ver as nossas crianças passeando por aqueles jardins maravilhosos que tem no Sigma Andar 912 e colhendo folhas, com lupa na mão, observando cigarra, observando formiga, com cesta, colhendo grãos e levando para o ateliê e montando
produções belíssimas. Você vai ver crianças partindo beterraba e confeccionando tinta de beterraba. Então, é daí que nasce a criatividade, não é algo pronto. Por mais que ela tenha contato com uma arte que seja pronta, através de projetos, de artistas renomados, lá a proposta do ateliê é mão na massa. Vai muito além desse conceito só de uma sala de artes. Aí isso é uma maravilha. sim é colocar a criança como Como protagonista, né? Muito porque bom. ela está criando, né? Ela está buscando com a massinha d'água, com giz carvão, com aquarela, não está simplesmente parando e pintando um desenho que já está pronto, que não tem significado nenhum. Então, a nossa proposta, eu costumo falar, ela é uma aprendizagem que é significativa. Ela vai além dos muros da escola. Uma criança, quando chega em casa falando de qualquer artista, Van Gogh, as mães ficam maravilhadas. Onde é que aprendeu? Aprendeu na escola. Aprendeu observando, aprendeu olhando as nuances de cores. E é assim que é a nossa aprendizagem, ela é significativa. Maravilha, muito bom. Agora vamos falar sobre esse ponto que é uma dor para todo mundo. Sim. Início das aulas, principalmente na educação infantil, causa uma ansiedade. Eu acho que o clima de ansiedade é normal no início das aulas mesmo. Mas quando a gente está falando da educação infantil, são crianças que ainda estão, né, ali num senso emocional muito pequeno. Muito. E muitas famílias estão deixando seus filhos pela primeira vez na escola. Então, assim, eu acho que esse é um momento de muita apreensão. E eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os principais erros que as famílias cometem nesse momento? Eu vou falar com você assim. Primeiro, a questão do acolhimento, né? O acolhimento não é uma etapa, é um princípio. Né? Então, o acolhimento, ela atravessa todo o nosso trabalho. O tempo todo a gente lida, porque eu tenho uma visão assim, eu acho que o acolhimento é ético e ele é pedagógico, porque o tempo todo eu tenho que acolher. A gente tem que acolher as crianças nas suas dificuldades, nas suas vitórias também. Eu tenho que acolher as famílias o ano inteiro. Então, o acolhimento, ele não é uma etapa, é um princípio. E adaptação é uma etapa assim, muito singular e particular de cada criança. Então, o olhar da escola tem que ser para cada uma no seu tempo. Às vezes, assim, mas é fácil você falar assim, é no seu tempo. É no seu tempo, porque o olhar tem que ser atencioso e a escuta sensível. Porque cada um vai ter um processo. E como é que a gente pode falar com as famílias? Isso vai passar, calma. Se chora, se dá birra naquela hora, se descontrola, é uma forma dele se comunicar. O choro é uma comunicação. Então, a gente tem que abaixar no nível dele, acolher a criança nas suas dificuldades. A escola toda para isso. Né? O nosso planejamento é para acolher essas crianças. Como é que a gente pode acolher? É num ambiente leve, não é um ambiente que já está construído, porque é a criança que vai construir junto com a turma dela. São nos contextos que as crianças se interessam, porque são lúdicos, e olhar para essa família também que chega com essa dor. Eu falo assim, que a criança passa, nesse momento, por um sentimento de abandono. E isso é fato, a psicologia explica, é fato. Então, a função nossa é acolher criança e família. E falar para a família, calma, vai dar tudo certo. Vai passar, né? Vai passar. Eu já estou com o coração na mão, você sabe, né? Então, aqui, eu tenho uma neta e essa neta começa agora na Educação Infantil 2, né? E aí eu estava perguntando para a Sandra aqui antes da gente começar. Tem mãe que aparece lá no meio do caminho? Tem. Né? Assim, no meio do horário de aula. Horário. E eu procuro, sabe, Ana Camila, me colocar no lugar. É a questão da empatia. Porque essa mãe também sofre. Às vezes tem criança que manda beijinho para a mãe e a mãe sai chorando. Eu fui essa. Acontece, eu fui de assim, fato. com a Bia aconteceu isso. De a fato, Bia acontece. Deu tchau, foi embora. Então, a minha função é acolher. Eu falo para eles, antes até de começar as aulas, em conversas, a gente vai acolher vocês nos primeiros dias. Você vai sentar junto com a sua filha na roda, ouvir a professora cantar, e a gente vai perceber o tempo que você vai se afastando. Não com uma ruptura brusca, né? A ruptura já é brusca. Mas com cuidado. É o olhar para cada um. Tem criança que vai demandar mais, outra criança não. Então, eu vou entendendo esse processo. Então, se essa mãe chegar no meu horário, você pode ficar à vontade aqui, que é um cafezinho, uma água, sente-se aqui. Eu vou dar uma olhadinha na sua criança e volto para falar como é que ela está.
Então, é assim que a gente procede. Suprir a necessidade da mãe naquele Suprir, momento, porque né? a gente sabe que não é fácil, não é? É um mundo que desbrava para a criança. É um lugar que ela vai deparar com adultos que ela nunca viu na vida. Pense nesse sentimento. De criar outros coleguinhas que choram, professoras que ela nunca viu, como que ela vai se sentir? Então, o princípio é esse. O acolhimento passa por esse lugar de compreensão e de empatia. Da família como um todo, Da né? família como um todo, porque a família, ela é parceira. Então, a gente tem que começar desde os primeiros dias dela como parceira ali da gente, para que tudo dê certo. E aí, uma coisa legal que você está falando dessa família, dessa parceria com a família, mas como é que a postura da família influencia diretamente nesse processo de adaptação da criança? Na segurança que passa para essa criança. A confiança é tudo. Então, se você e a sua filha, coloca a criança na escola, precisa ter confiança. E isso passa por mim lá no início. Eu tenho que transmitir para essa família, junto com a minha equipe de professora, monitoras, porteiros, inspetores, eu preciso passar essa confiança e essa organização da escola. A família percebendo isso, automaticamente vai passar para o seu filho. Então, esse lugar tem que ser de confiança, mesmo com esse sofrimento, né? Inicial. Mesmo com esse sofrimento inicial da criança e da família. Então, eu tento preparar um pouco essa família antes para esse processo que vai se iniciar agora, para que ocorra da melhor maneira possível. Mas dá uma ansiedade mesmo, Dá uma ansiedade, né? é normal. Eu consigo lembrar dos primeiros dias que a Bia foi para a escola. Eu deixava ela, saía chorando, e a Bia nunca se importou. Ela amava, Não, amava. Eu já deparei com situações assim, porque a escola é um lugar para criança de descoberta, de diversão, de interação. Então, ela representa esse lugar. Então, acho que está tudo tranquilo em relação a esse período é de adaptação, de fato, e a gente vai preparar a escola para recebê-los. E o que a família pode fazer para facilitar esse processo? A gente está falando da segurança, Sim. que é importante, né? Essa confiança mesmo, mas de forma prática. O que a família eu pode acho fazer? que a família, nesse momento, assim, trabalhar muito com a criança em casa, de mostrar para ela como será essa escola. Né? Qual a proposta dessa escola, o que ela vai achar nessa escola. Então, isso acho que é da competência da família. Né? De já não travar, não de mostrar uma insegurança para filho, para as crianças, porque isso pode impactar. Então, eu acho que tem que transmitir segurança e confiança do lugar que elas ficarão. E esse primeiro momento, que deve durar aí, eu estou falando um mês... Vai depender de cada criança, Ana. Tem criança que demora 10 dias, 15 dias, tem criança que demora mais, e a gente vai atender cada uma na sua dificuldade. Entendi. Então, eu vou conversando com a família nesse percurso. Mas eu imagino que esse período seja o período onde a criança Mais constrói crítico. o seu senso de pertencimento Sim, ali com a escola. Sim. Né? Então, é um período mais sensível, né? Sim. Por isso, todo esse cuidado também, Com né? certeza. Tá, mas quais são os desafios mais comuns que as famílias passam? Essa insegurança mesmo de deixar seu filho. Porque, assim, se está no Sigma, na escola, acredita já na gente, na nossa proposta. Eu penso assim, sabe? É o lugar, o que eu quero para o meu filho é aqui. E aconteceu muito nesse período agora de matrículas, né? As famílias iam conhecer e aí imediatamente fizeram a matrícula, né? Através do nosso discurso, da nossa proposta, do nosso ambiente, né? Então, a primeira questão de confiança é a escola que eu quero para o meu filho. É o primeiro ponto. Já escolheram. Então, é essa a escola. E depois a questão da confiança, da gente transmitir isso para elas. Então, acho que o caminho já está traçado. Agora é só cuidar. Muito bom, muito Só cuidar. bom. Mas você virou uma encantadora da educação infantil, né? Mas é genuíno meu, Ana. Eu acho que a criança desafia a gente, mas a resposta é muito imediata. A questão do respeito, a questão do carinho, e da própria natureza da criança mesmo, sabe? De descobrir, de desbravar. Então, isso me encanta. Eu já te falei que em outra situação, que se fosse para eu trabalhar com educação básica, diretamente ali na pedagogia mesmo, minha opção seria educação infantil, porque eu sou apaixonada. É um mundo à parte. Você sabe que todo profissional de educação infantil, ele tem que ter esse olhar para a criança. Não é um adulto em miniatura, é um ser potente.
né? É um ser criativo de direitos, né? Então, a gente tem que buscar recursos e estudo para que a gente possa acompanhá-los, né? E que eles possam viver uma educação infantil de fato, vivendo essa infância tão rica, não é? Então, a gente tem esse lugar. E a educação infantil, ela provavelmente ela tem um impacto muito forte, estou falando provavelmente porque você que é especialista aqui, no futuro acadêmico dessa criança, Sim. porque é o primeiro círculo que ela está construindo ali, né? E muito porque a gente, né, dia a dia, a gente estudando a educação infantil, a gente segue a nossa mandala. Existe a cultura de estudo. Por que existe? Porque a gente está propondo cantos de investigação. Então, nosso foco está ali, o tempo todinho, na excelência acadêmica. Quando eu proponho temas diferentes para essa criança, para ela avançar no processo de aprendizagem dela, ela está presente também. Então, é o início dessa visão, como eu falei lá no início. É o início de um processo que precisa ser bem vivido, em todas as suas nuances. Muito bom. E se você pudesse deixar uma mensagem para a família que está chegando agora com seus filhos pela primeira vez na escola? Eu falaria assim, essa é a melhor escola de Brasília. Confie. Confia no processo. Confia no processo. Vai ter choro. Confia. Vai ter choro e a gente vai acolher. Vai passar, nós estamos, né? Preparadas para isso. O que eu posso dizer é que, assim, quando eu cheguei no Sigma, algum tempo atrás, pouco tempo atrás, foi o meu encantamento, assim. Eu fiquei deslumbrada com a educação infantil do Sigma. Realmente fiquei deslumbrada, porque é um processo completamente diferente do que eu via. E, assim, a minha vivência foi... Eu tive minha irmã, que tem uma diferença de idade de 7 anos para mim. E quando eu saía da minha escola, eu pedia para ficar na escola dela, para poder ser... Falei que eu tenho uma tendência, eu gostava desse negócio. Para poder ficar ajudando a professora. Sim. Então, eu fazia isso. E depois minha filha, que também já tem mais de 20 anos, 25 anos, que ela passou por esse processo do início da educação infantil. Então, e aí hoje eu vejo pela Ana Mel. Então, os processos são muito diferentes, né? São muito diferentes. E as crianças mudaram muito também, E né? mudam, Ana. Quando você tiver uma próxima neta, você vai ver como vai ser diferente da Ana Mel, porque eles são assim. São os novos tempos, eles já nascem com o olho aberto. Né? Então, eles já nascem assim, preparados para ver esse mundo. E a escola precisa observar essas questões, precisa entender para a gente seguir junto com eles, senão fica defasada. Excelente. Mas é um mundo maravilhoso. Eu amo muito o que eu faço. Maravilha, Sandra. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada por ter vindo. Obrigada. É a primeira vez que você está aqui, mas certamente não será a última. Eu que Teremos agradeço. outras oportunidades para abordar diversos temas tão bonitos da educação infantil que a gente pode trazer para cá. E trazer, eu acho que, colocar luz, né, em alguns pontos, porque essa questão da adaptação é um ponto que é falado, mas a gente precisa falar assim, o que acontece na escola. De fato. E não é só na nossa escola. Todas as escolas têm uma preocupação muito grande com o período de adaptação, principalmente nessa fase, porque é uma fase que vai nortear toda a vida acadêmica dessa criança, Ana. né? Eu concordo, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui participando e estou à disposição de falar sempre que possível desse mundo mágico de educação infantil. Excelente. Obrigada, muito obrigada, Sandra. Bom, pessoal, estamos aqui encerrando mais um episódio do SigmaCast e convido vocês a aproveitarem, a desfrutarem. Temos conteúdo toda semana, então não esqueçam de ativar o nosso sininho para que você receba todos os nossos episódios, tá bom? Até a próxima!